Muito bem, mais uma vez nos reunimos para a nossa sessão de estudos do livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 27, 14 de novembro de 2022. Nós estamos estudando o capítulo 6º, Uranografia Geral, e hoje nós vamos tratar do deserto do espaço e sucessão eterna dos mundos. São os itens que vão do número 45 ao 52. Então, aqui estamos na Gênese. Desertos do espaço, né? Então, a gente vê aqui bem na parte de baixo, né? Os desertos do espaço. O que é isso, né? Então, Kardec fala, nesse item 45, um deserto imenso, sem limites, estende-se além da aglomeração de estrelas, das quais acabamos de falar e a envolve. Então, a gente viu, nas sessões anteriores, que Kardec trata daquelas grandes nebulosas, das constelações, né, que são formadas por sistemas. Assim, a coisa é descomunal em termos de tamanho, né? Então, além dessas nebulosas, então ele conta que, segundo o conhecimento que os espíritos passam, tem um deserto imenso, né? Mas o deserto não significa que não tenha nada nele, né? Que é vazio. Ao contrário, a gente sempre ouve falar, né, de Kardec que existe o fluido cósmico universal. Então, ele preenche todo o universo, né? Então, todo ele está assim, é enorme, né? E ele está preenchido pelo fluido cósmico universal, que é a matéria-prima de tudo, toda a matéria que está aí, inclusive do nosso corpo, o nosso corpo espiritual, né? E tem aqui, eu fiz uma evidência disso aqui, né? Eu evidenciei. Os aglomerados de matéria cósmica são isolados no espaço como ilhas flutuantes de um imenso arquipélago. Então, é interessante que essas matérias são como se fossem ilhas, né? No meio de todo esse mar, né? Essa imensidão que é. Então, forma como que pequenas ilhas, pequenas do ponto de vista nosso, assim, para que a gente entenda, mas é enorme, né? É de grande extensão. Se quisermos calcular, de alguma maneira, a enorme distância que separa o aglomerado de estrelas do qual fazemos parte, das mais próximas aglomerações, é preciso saber que essas ilhas estelares estão disseminadas e são raras no vasto oceano dos céus, e que a extensão que separa umas das outras, é incomparavelmente maior que a que mede suas respectivas dimensões. Então, essas ilhas já são enormes. E a distância que existe entre uma ilha e outra, de matéria cósmica, é imensa. A distância é muito grande. Então, ele busca fazer com que a gente entenda, ou pelo menos assimile, que tamanho, que dimensões nós estamos falando. São distâncias realmente muito, muito grandes, né? Ora, como vimos, a nebulosa estelar mede em números redondos 1000 vezes a distância que tem das mais próximas estrelas tomadas por unidade. Então, ele está falando que a nebulosa ela tem uma distância muito grande, né? E ele fala que 1000 vezes a distância que tem das mais próximas estrelas. Então, imagina só, daqui a pouco ele vai falar da nossa Via Láctea ainda, vai relembrar o que a gente estava falando, e é como se fosse assim uma neblina que a gente vê, de onde a gente está. Mas são estrelas em grande quantidade, e tão longe que parece esse esfumaciado luminoso, né?
por isso que é chamado de Via Láctea, que lembra o leite, né? É um caminho de leite, o da cor do leite, né? Então, imagine a distância que existe entre elas, entre essas estrelas. Isso quer dizer uns 1.000 trilhões de léguas. Bom, vamos lembrar que Kardec escreveu esse livro na década de 1860, né? Então, naquela época se falava em léguas, né? Você se lembra daquele livro, né, de Júlio Verne, 1.000 léguas submarinas. Então, é sempre léguas, né? Era uma unidade ainda que não... e hoje já não se utiliza mais. Tanto que a gente lembrou que hoje se fala em anos-luz, né? É a velocidade da luz percorrida ao longo de um ano. Então, esse é hoje a unidade de distância que a gente fala em termos de universo, né? A distância que existe entre elas, por ser muito maior, não pode ser expressa por números acessíveis à compreensão de nosso espírito. Então, a distância é tão grande que a gente não consegue quantificar. Eu vivo brincando, eu falo assim, olha, até 1 milhão de dólares eu sei quanto significa. Passou disso, não importa, seja 1, 2, 10, 100 milhões, é muito grande, é um valor muito grande, né? Fazendo uma comparação, em termos dessa distância, a gente realmente não tem ideia de quanto que é, né? Tanto faz, perto ou longe, são distâncias assim incomensuráveis, né? Então, como ele fala assim, não pode ser, ainda não é acessível a compreensão de nosso espírito. Só a imaginação, em suas mais elevadas concepções, é capaz de transpor essa imensidão prodigiosa, essas solidões mudas e privadas de toda aparência de vida e encarar, de algum modo, a ideia desse infinito relativo. A gente estudou anteriormente sobre o infinito. Então, nós estamos falando em distâncias muito, muito grandes. E o infinito nem foi arranhado. Por quê? Porque o infinito não tem fim. Então, significa que tem distâncias que a gente não consegue conceber, né? Então, quando a gente fala em infinito, realmente para a gente é muito difícil ainda entender isso, né? No item 46, ele fala: esse deserto celeste que envolve nosso universo sideral e que parece estender-se como se fosse o mais longínquo final de nosso mundo astral, é abrangido pela visão e pelo poder infinito de Deus, que, para além dos céus de nossos céus, desenvolveu a trama de sua criação ilimitada. Então, só é possível para Deus ter essa concepção, essas dimensões, porque foi ele que criou tudo isso. Então, quando os espíritos falam que Deus é a inteligência suprema do universo, né? Então, é só ele que pode ter essa concepção, né? E causa primária de todas as coisas, causa primeira de todas as coisas, porque foi ele que criou tudo isso. Então, ele consegue perceber tudo isso, porque ele foi quem desenvolveu tudo isso, essa criação ilimitada, como diz aqui o texto. O item 47, né? Além dessas vastas solidões, mundos magníficos brilham tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Então, além desses desertos, tem outra sequência de vidas, de mundos, como ele chama, mundos magníficos. Então, são como assim, lacunas, né, em termos de galáxias, né, de nebulosas, mas que depois dela continua tendo vidas, continua tendo mundos. Agora a gente imagina assim,
puxa vida, nós não conseguimos conceber muito mais do que a relação que nós temos com a humanidade, da nossa família, hoje, na encarnação que nós temos, né? Então, é a nossa família, alguns amigos, né? Poucos ou muito, não importa, né? E mais alguns que a gente vê de vez em quando, tal, que não estão no nosso dia a dia, assim, participando, mas a gente acaba vendo por alguma razão. Pronto, essa é a nossa humanidade, né? Fora aquelas celebridades que a gente vê na televisão e vê aí nas notícias, tudo, que a gente sabe da existência. Mas essa é a humanidade que está dentro do nosso alcance. Agora, imagine a humanidade que está espalhada pelo universo. E todos nós somos irmãos. Então, hoje, a gente consegue, imaginar, né, a abrangência da humanidade em torno de nossas vidas. Agora, essa é a humanidade que a gente conhece. Esse é o grupo de pessoas que a gente tem relação. Mas imaginem só, é muito maior do que isso, porque se formos pensar agora nas outras pessoas que vivem no planeta, encarnadas nesse momento. Tá? Digamos que nesse momento a gente tem uma ideia desses 8 bilhões de pessoas que estão aí. Mas tem também os desencarnados, que estão aqui presentes em nossas vidas, que estão no nosso dia a dia, compartilhando da nossa existência, ainda que a gente não veja, né? Mas eles estão aí, querendo se mostrar, querendo, né, aparecer de alguma maneira para a gente, né? Querem ter uma inter-relação com a gente. E a gente consegue somente através da mediunidade, por enquanto. Talvez no futuro tenhamos outros mecanismos, né, outras maneiras, mas por agora é a mediunidade. E não é tanto que tem de médiuns assim, não é médiuns ostensivos, né? Então, agora, sai desse planeta e vai para outros planetas aqui mesmo no nosso sistema solar. Mas tem vida nos outros planetas? Tem. Pode ser que a gente não enxergue, não veja, por quê? Porque está num outro plano. Do mesmo jeito que tem aqui na Terra outros planos que têm vida, que são dos desencarnados. Então, nesses outros planetas pode ter. Então, tem mais gente. Aí a gente sai desse sistema solar e se junta com os outros sistemas solares, né? Outros. E aí tem mais gente, e aí mais gente, e aí vai. A coisa é enorme. Então, a humanidade, essa que a gente fala de seres humanos, de espíritos, que pensam, que sabem o que é o certo, o que é errado, né? Em termos por isso é que se utilizam do livre-arbítrio, né? Por isso que eles já são espíritos. Então, é imensa a nossa família humana. E de um jeito ou de outro, a gente passa a ter uma relação com eles. Imagine Jesus. Jesus nos conhece pelo nome. Ele sabe todo mundo que está aqui. Ele tem essa capacidade. Nós não temos. Mal a gente se lembra de alguém da infância da gente, né? Então, nós não temos ainda essa percepção, mas o fato é que existe muito, nossa família humana é muito grande. E muito possivelmente a gente não consiga conhecer todo mundo, né? Mas Deus conhece, Jesus conhece essa parte aqui né, que ele toma conta, mas a coisa é muito grande em termos de pessoas. Então, para habitar todos esses mundos, existe muita gente. E, como ele fala assim, além dessas vastas solidões, mundos magníficos brilham, tanto quanto nas regiões acessíveis às investigações humanas. Então, igual o que a gente consegue enxergar aqui, tem, além do que a gente pode enxergar, outros mundos, né? Além desses desertos. Além desses desertos, esplêndidos oásis vagueiam no límpido éter e renovam incessantemente as cenas admiráveis da existência e da vida. Isso é muito importante que ele fala aqui, ó. Renovam incessantemente. Eu acho que foi você, Marina, que fez uma pergunta
uma vez assim, mas por que destrói os mundos? Já que fez, por que não mantém ele, né? É parte da nossa, das leis divinas, né? Das leis naturais, a lei da destruição, para que depois venha mais renovada a nova, digamos assim, geração, né? Daquilo que foi destruído. Então, daqui a pouquinho nós vamos falar nisso, na sucessão eterna dos mundos. Aí vai ficar um pouco mais claro, né? Talvez, se não tivesse ficado claro naquela época, né? Quando você perguntou, mas o que eu posso ainda lembrar e ainda reforçar é que tudo que é material deteriora, tudo que é material destrói ou se destrói. E olha só, nós estamos falando nesse momento de coisa muito grande, um planeta inteiro. Esse planeta, um dia, ele vai deixar de existir. Nossa, mas por quê? E como é que eu vou fazer? Para onde que eu vou se não tiver esse planeta? Outros planetas são criados. Além do que, esse vai levar muito tempo ainda para que ele possa, para que ele deixe de ter vida, ou de capacidade de manter a vida. Então, nós estamos justamente tratando disso para saber que, nesse momento do estudo, para saber que mundos são criados. Não vai faltar mundo para a gente. Quando Jesus fala, há muitas moradas na casa de meu Pai, era isso que ele estava falando. Tem muitos mundos para nós habitarmos. E ele fala ainda, ele fala, eu vou preparar um mundo para vocês. Eu vou preparar uma casa para vocês, ele fala, né? Então, é isso. A gente não tem que ficar preocupado, porque realmente a criação ela é constante, né? Deus cria a todo momento. Mas vamos chegar lá. Eu estou antecipando aí alguma informação, né? Mais além, sucedem-se os conglomerados longínquos de substância cósmica, que a visão profunda do telescópio entrevê por meio das regiões transparentes de nosso céu, e que numeias nebulosa irressolúveis, as quais parecem leves nuvens de poeira branca, perdidas em um ponto desconhecido do espaço etéreo. Era disso que eu falava. São tantas estrelas juntas e tão longe que parece uma fumaça, uma nuvem de poeira branca. Então, os nossos telescópios, os mais potentes que hoje existem, eles passam através desses espaços, né? Porque entre uma estrela e outra tem uma distância, né? Mesmo isso daqui, por menor que seja. Então, é como se o telescópio perfurasse essa nuvem e vai mais lá adiante. Então, quando ele fala mais além do que o nosso telescópio pode alcançar, então a coisa é muito longe, né? Muito, muito longe. Lá se revelam e se desenvolvem mundos novos, cujas condições variadas e diferentes daquelas que são inerentes ao vosso globo dão-lhes uma vida que vossas concepções não podem imaginar, nem vosso estudo constatar. A nossa capacidade de compreensão ainda é muito limitada, é muito pequena. Então, nós não conseguimos nem imaginar o que tem nessa criação de mundos. Hoje, a gente vê, através da astronomia, né, do estudo aí dos astros, hoje o homem consegue já perceber, através dos telescópios muito poderosos que tem, formações de mundos, né? Consegue ver o que está acontecendo através da luz, através do espectro da luz, consegue perceber as distâncias, o que está acontecendo, né? Então, hoje, a gente já tem um pouco mais de percepção disso, mas ainda é muito pequeno. Mesmo ele tendo escrito isso aí há 160 anos atrás, um pouco mais, né? Mesmo assim, e hoje evoluiu muito, existe uma limitação de conhecimento nosso. A gente não consegue
perceber tudo isso. Agora, o que é triste em toda essa história é que muito dessa ciência que, assim, que investiga o infinito, né, o espaço infinito, ainda muitos não acreditam em Deus. É uma pena, né? Porque, puxa, será que foi obra do acaso tudo isso? É muito grande para ser obra do acaso. O acaso, então, seria Deus. Ele que está criando tudo isso. Então, não é acaso. Tem toda uma lei, ou tem leis que regem tudo isso. A formação desses mundos, a manutenção desses mundos. Eu sempre faço essa lembrança, né? O sol, toda manhã, ele se levanta, que na verdade somos nós, né, que giramos, e aí a gente, mas daqui da onde a gente está, da Terra, parece que o sol está saindo, subindo do horizonte, né? Então, toda manhã ele faz isso. Há quanto tempo ele já está fazendo isso? Desde que a Terra foi criada, né? Que ela foi concebida, né? Através de todo o mecanismo, né? Assim, da criação dela, né? Que a ciência explica, né? Muito bem, e também a Gênesis explica aquela poeira toda cósmica que foi se juntando, condensando e virou esse mundo, esse globo, né? Que hoje a gente habita e que levou tempo para ele amadurecer ou esfriar a crosta para que a gente tivesse condições de viver aqui. Então, a gente está... então, em todo esse período tudo, né? Não é um acaso. Então, mundos estão sendo criados a todo momento, a todo instante, e mundos estão sendo destruídos a todo momento. Mas está funcionando tudo. É uma harmonia só, né? E tem gente que fala ainda que não, Deus não existe, isso aí é tudo obra do acaso, né? Então, é triste isso, mas é o direito de cada um, né? Então, ele fala assim, né? Então, que o nosso estudo possa constatar, né? Que a gente não pode imaginar. É lá onde fulgura em toda a sua plenitude o poder criador. Então, longe da gente aqui, onde está acontecendo essa criação dos mundos, lá tudo, a gente está ali é que está acontecendo as coisas, né? Para os que vêm das regiões ocupadas por vosso sistema, outras leis estão em ação, cujas forças regem as manifestações da vida e os novos caminhos que seguimos nessas regiões estranhas abrem-nos perspectivas desconhecidas. Então, imaginem nós como espíritos, agora eternos, né? Desde que a gente foi criado, porque nós fomos criados imortais, então a gente não vai morrer nunca. O que morre é o corpo. Se o mundo morre, um mundo desaparece, por que nós vamos ser eternos? Porque é uma lei. O que é material, ele passa pelo processo ou pela lei da destruição. Então, tudo que é material se destrói, porque nada se mantém para sempre, né? Do que é material. Já o espiritual, não. Esse sim é imortal. Esse vai continuar, né? E tendo experiência atrás de experiência. E nós vamos poder percorrer outros mundos à medida que a gente vai evoluindo. É muito interessante, né? A gente, com uma visão tão assim, curta, a gente fica pensando, puxa vida, a gente lembra das coisas quando nasceu, até os dias de hoje, nem tudo a gente lembra, mas digamos que a gente tem boa parte da lembrança, está aqui, né? E mais o que a gente vai viver. Então, isso para a gente é toda a nossa vida, né? Mas que na realidade é uma encarnação. Então, a gente se apega tanto a isso, né? A essa vida, a essas coisas e tudo aqui, quando tudo isso aqui que a gente utiliza é tudo empréstimo. Mas o que vai permanecer mesmo é o espírito. Esse não morre. Esse é imortal.
Agora a gente vai para uma outra sequência aqui, né? Que é sobre a sucessão eterna dos mundos. Item 48. Vimos que uma só lei primordial e geral foi dada ao universo a fim de assegurar a estabilidade eterna. Olha só, o universo é isso que nós estamos falando, é enorme, é muito grande. Isso se formos falar do universo visível para a gente, enquanto a gente está aqui encarnado. Porque existem outros planos que, portanto, fazem parte de outros universos. Então, a coisa é muito maior do que isso que a gente enxerga, né? Então, só uma lei inicial, primordial e geral foi dada ao universo a fim de assegurar a estabilidade eterna. E que essa lei geral é perceptível a nossos sentidos por diversas ações particulares que nós denominamos forças diretrizes da natureza. Mas peraí, você acabou de falar que o que é material, ele é destruído, ele não se conserva, né? A coisa funciona assim, o universo como um todo, ele é regido por essas leis. E as coisas que vão sendo destruídas, elas não são destruídas tudo ao mesmo tempo. O universo não é destruído ao mesmo tempo e reconstituído ao mesmo tempo. Não. Vão acontecendo, vão pipocando, né? É como se fosse, como é que eu posso dizer assim? Bolha de sabão, né? Tem aquele monte lá, uma desaparece, depois outra, mas está sendo produzido mais. A criança que está brincando com a bolinha, a bolha de sabão, né? Está produzindo mais, e aí uma outra vai sendo destruída, mas todas vão sendo destruídas, mas outras vão sendo criadas logo atrás. Só para ilustrar, só para a gente entender. Então, o universo como um todo, ele é estável, mas vão pipocando, vão estourando, né, as bolinhas, ou seja, mundos vão sendo destruídos e outros sendo criados. Então, nesse vai e vem, ou nessa destruição e criação, ele tem a estabilidade como um todo, né? Então, seguindo, vamos mostrar hoje, então, nesse momento que nós estamos estudando, que a harmonia do mundo inteiro, considerado sob o duplo aspecto da eternidade e do espaço, é assegurada por essa lei suprema. Então, é uma lei que Deus criou. Então, Deus cria tudo, mas tudo subordinado a leis. Por isso que a gente não pode pensar que Deus fica apontando o dedo para a gente, não gostou do que aquele fez, do que aquele outro fez. Não. Todos nós estamos subordinados a leis que ele fez, e aí, naturalmente, regido por essas leis, nós estamos subordinados a elas. Quando a gente desvia dela, aí a gente tem que retornar ao caminho, né? Retornar ao caminho original, sob as regras, sob as leis de Deus. Então, quando a gente sai fora, tem as consequências. Então, tudo aquilo que não é correto do ponto de vista moral, né? Então, quando a gente desvia, nós temos com isso uma consequência. Então, a gente é forçado a voltar, seja porque a gente acorda, desperta por isso, ou a própria natureza, né, vamos chamar assim, nos conduz ao caminho correto. Mas, normalmente, somos nós que percebemos que a gente desviou do caminho. Mas isso para falar em termos morais, que também isso vai ter na outra sessão de estudos. Nós vamos falar sobre isso aí. Mas, nesse caso, tem toda uma harmonia, né? E a gente tem que lembrar sempre que tem esse duplo aspecto de eternidade, ou seja, tempo, não existe do ponto de vista que a gente está acostumado de saber no relógio, contar os dias, contar os meses, os anos, as décadas, o milênio, né? Então, é diferente, né? E do espaço, que é esse infinito que a gente está falando, que a gente percorre com a imaginação, já que a gente não tem um telescópio ainda poderoso
que vai até lá onde a gente estava falando, lá naqueles vazios, assim, esse que a gente tá, esse item, né, que a gente está falando aí, né? Então, o item 49. Com efeito, se nos reportarmos à origem primeira das primitivas aglomerações de substâncias cósmicas, notaremos que, desde então, sob o império dessa lei, a matéria sofreu as transformações necessárias que a levaram do germe ao fruto maduro, e que, sob a impulsão das forças diversas nascidas dessa lei, ela percorreu a escala de suas revoluções periódicas, inicialmente centro fluídico de movimentos, em seguida gerador dos mundos, e mais tarde núcleo central e atrativo das esferas que nasceram em seu seio. Vamos trocar em miúdos isso aí, tá? Para a gente poder entender que, como eu estava falando, esse foi, um pouquinho antes da gente começar o estudo, esse é o último livro que Kardec escreveu, a Gênese. E ela tem um componente de ciência bastante forte, né? Bastante evidente. Então, mas nem por isso deixa de ser, assim, perfeitamente, dá para entender o que se fala, principalmente se a gente está estudando em grupos, se está fazendo esse tipo de coisa, depois tirando dúvidas. Então, aí a gente consegue entender o que ele queria dizer. Então, essa é a obra-prima é o fechamento, né, desses 5 livros que compõem a codificação da doutrina espírita, né? Então, ele, depois já dele ter vários anos, né, estudando o mundo espírita, o mundo dos espíritos. E, claro, envolvido com a ciência, né, a ciência de observação dele. Então, vamos lá. Então, ele está falando aqui, né, nesse item 49, se a gente voltar no tempo, a gente vai ver a matéria cósmica toda ela separada, toda distribuída, assim, espalhada, né? Depois ela vai se aglomerando, né? Porque ela está subordinada a uma lei, né? E essa matéria ela vai se modificando e vai como se fosse assim, ele compara do germe ao fruto maduro. Então tem um caminhar, tem todo um processo que vai acontecendo. O germe é aquela semente que é plantada, vira uma árvore que dá frutos. Então, é isso que ele está falando, esse percurso todo que acontece na criação das coisas, dessa matéria. Então, e ele fala que tudo isso é subordinado a uma lei, como ele fala, impulsão das forças diversas nascidas dessa lei. Então, são forças que vão agindo, porque estão subordinadas à lei, às leis que Deus criou. Então, não é uma coisa que acontece por acaso, está sendo guiado por essas forças. E aí vai acontecendo, né? E vai subindo nessa escala, vai evoluindo. Então, a gente percebe que é a lei do progresso agindo, que é uma outra lei também, que a gente estuda nas leis morais, no livro dos Espíritos. Então, são várias leis, são 10 ali, né, que ele coloca, né, e dentre elas a lei do progresso, assim como a lei da destruição, né? Então, tudo passo a passo que vai acontecendo, dentro de uma organização, dentro de um caminho já pré-estabelecido, né? Então, a coisa fica tão grande que aí tudo gira em torno de uma força, ou melhor dizendo, essa força vai conduzindo para que a coisa fique estável, para que ela funcione dentro do todo, que é o universo. Então, aí ele fala assim, né? Em seguida, gerador dos mundos, e mais tarde, núcleo central e atrativo das esferas que nasceram em seu seio. Nós já estudamos isso, que é a aglomeração que vai acontecendo,
né, dessa matéria cósmica, e depois, a partir dela, nessa massa, vai formando satélites, vai formando esses cinturões, né, em volta do planeta, em alguns casos. Então, cada caso tem o seu. Tanto que ele falou, né? Saturno tem os anéis, né? Tem outro planeta que tem mais de um satélite, mais de uma lua. O nosso só tem uma lua. Tem outros que não tem lua nenhuma, né? Então, cada um, no momento da criação, que isso leva naturalmente muito tempo, ele vai tendo a sua característica final que hoje nós entendemos. É como se solidificasse, né, essa matéria, e aí a gente hoje tem cada um desses planetas, que a gente tem a percepção, se estamos falando do nosso sistema solar, então a gente sabe que cada um tem a sua característica, né? Já sabemos que essas leis presidem a história do cosmos, né? Então, essas leis são as que conduz a formação dos mundos, né? A história do cosmos, do universo. O que importa saber agora é que elas também regem a destruição dos astros, porque a morte não é somente uma metamorfose do ser vivo, mas, além disso, uma transformação da matéria inanimada. Então, olha, do mesmo jeito que nós, seres vivos, e por seres vivos, entenda não somente os humanos, mas também os animais, as plantas, né? Os peixes, as aves, tudo que está vivo, né? Os micro-organismos, tudo, estão subordinadas a essa lei da destruição. Então, do mesmo jeito que os seres vivos se transformam, né? Que tanto pode ser assim criados como destruídos, os mundos também passam por isso. Então, vamos lá. E se é verdade dizer, no sentido literal, que a vida só é acessível à foice da morte, ao mesmo tempo, é exato afirmar que a substância deve passar necessariamente pelas transformações inerentes à sua constituição. Ou seja, a foice da morte é a forma que se falava, né, que passar pela morte, morrer, né? Então, a vida, né? Mas a vida física, né? Ela morre, então não somente ela, mas também a matéria inerte, a matéria que não tem vida, ela também passa por essa transformação. O item 50, seguindo, eis um mundo que, desde seu berço primitivo, percorreu toda a extensão dos anos que sua organização especial lhe permitiu percorrer. Então, pega um mundo e ele tem começo, meio e fim, né? Então, ele tem, desde que ele foi criado, o que ele chama de berço primitivo, até ele ser destruído. Então, ele tem toda uma vida, um percurso, um tempo que ele é um tempo de existência. O foco interior de sua existência se extinguiu. Seus elementos próprios perderam sua virtude inicial. Os fenômenos de sua natureza que requeriam para serem produzidos, a presença e a ação das forças destinadas a esse mundo, agora já não podem produzir-se, porque a alavanca de sua atividade não tem mais o ponto de apoio que lhe dava toda a sua força. Vamos pegar como exemplo, só para ilustrar. Tem um braseiro, né? São várias brasas que estão ali incandescentes, né? Estão vivas, estão com fogo, mas não um fogo esse, mas tá incandescente lá, né? Está queimando a brasa. A gente pega uma delas e põe do lado de fora, tira ela daquele meio, daquelas brasas. O que vai acontecer? Ela, por enquanto, tem o combustível dela, que é o carvão ali que está queimando, né? E tem esse calor, ele vai se gerindo ali, ele vai se mantendo.
Só que ele tem um tempo de vida. Por quê? Porque ele vai esfriando, o combustível, que é o carvão, está acabando, aí chega um momento que apaga. Então, digamos que esse é o tempo de vida dessa brasa. Ele saiu daquele meio com todo o vigor, com toda aquela força, depois foi apagando lentamente, foi apagando, apagando, aí vira o carvão, que a gente pode até pegar na mão, que não queima mais nada, porque não tem mais aquela energia. Então, isso que ele está falando aí, esse mundo que ele está colocando aqui como exemplo, né, ele, com o tempo, ele perde a, a vivacidade, a energia dele, e ele se apaga. Ele já não tem mais aquela força inicial. Então, ele tem um tempo de vida. Só que, ao contrário da brasa, que pode levar minutos, até hora, né? Mas o mundo não. O mundo leva milhões de anos, né? Entre o momento que ele foi criado até o momento que ele perde toda a vitalidade e ele morre, né? Então, são muitos, muitos anos. São milhões de anos que nós estamos falando, né? Então, ele está passando por essa transformação. Ele vai perdendo a força inicial dele e se acaba. Ora, será que essa Terra, ou esse mundo extinto e sem vida, continuará orbitando o espaço celeste sem uma finalidade e passará como uma cinza inútil no turbilhão dos céus? Então, ele pergunta assim, será que, a exemplo desse carvão que a gente pegou, ou seja, aquela brasa, uma vez que apaga, vai ficar aquele carvão ali num canto, incomodando, ou mesmo ali ficar sem utilidade nenhuma? Então, será que esse mundo que teve todo esse tempo aí, será que ele vai permanecer ali para a eternidade daquele jeito, sem nenhuma função? Outra pergunta. Permanecerá inscrita no livro da vida universal quando não passa de letra morta e despida de silêncio? Não. As mesmas leis que a elevaram acima do caos tenebroso e a premiaram com os esplendores da vida, que a governaram durante os séculos de sua adolescência, consolidaram seus primeiros passos na existência e conduziram a idade madura e a velhice, vão também presidir a degradação de seus elementos constitutivos para restituí-los ao laboratório de onde o poder criador tira incessantemente as condições da estabilidade geral. Então, do mesmo jeito que essa brasa, que depois vira carvão e o carvão se desfaz e volta a reincorporar a natureza, ou nossos corpos que foram tão úteis para a gente, que estão sendo úteis até agora, porque nós estamos encarnados, né? Então, desde que a gente nasceu até quando a gente desencarnar, então ele foi útil durante todo esse tempo e teve no começo aquele vigor, depois foi ficando mais tranquilo, depois foi perdendo a força, até que finalmente já não consegue mais suportar o espírito vivo, o espírito sempre jovem que nós temos. Então, esse corpo morre e se degrada para voltar a ser parte de outros corpos, outras coisas na natureza, né? Então, mesma coisa, os mundos. Eles se degradam, né, em elementos mais simples para que possam vir a constituir novos planetas, novos astros. Então, ele segue aqui. E para que isso? Para que mantenha a estabilidade geral, para que o universo continue funcionando. Então, no meio de um universo enorme, infinito, né, o mundo morre, mas não abala toda a estrutura, porque essa morte vai constituir a vida de outros planetas, outros astros. Então, está tudo sendo aproveitado. E isso faz com que todo esse sistema, o universo como um todo, funcione sem ter nenhum problema, né?
Se amanhã a Terra desaparecer do universo, seja assim, do jeito que ela é hoje, né? E desaparecer ela não vai. Ela vai se deteriorar, né? Que nada desaparece. Não tem nada. Tudo que está aí, né? Tem até aquela lei de Lavoisier que a gente escuta, né? Que a gente aprende na escola, né? Num sistema fechado, nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. Então, ali naquele sistema, a coisa muda de uma para outra, tal, mas não se perde. A gente pega, por exemplo, a água que evapora de um copo que está aqui, né, na nossa frente, e fica lá durante horas, durante dias, quando olha, fala, nossa, secou a água desapareceu. Ela não desapareceu, ela mudou de estado, né, de líquido para gasoso, né? Esse aí foi para outros lugares e foi constituir outros corpos. Foi na respiração das pessoas, dos animais. O cachorrinho respira parte dessa água, nós respiramos parte dessa água. A planta recebe isso também, né, essa umidade. Tudo, então é tudo assim, aproveitado, nada desaparece. E os mundos que também são destruídos, eles não desaparecem. Eles são destruídos na forma original, mas vão fazer parte depois do todo, né? Volta, como ele falou aqui, né? Que o Criador utiliza tudo isso para formar novos, para que haja condições da estabilidade geral. Esses elementos vão voltar a essa massa comum do éter para se assimilar a outros corpos ou para regenerar outros sóis. Então, não tem nada perdido. Volta a alimentar outras coisas. Aí eu me lembro de novo da Marina. Mas por que destruir quando já está feito? Porque é uma lei e ele vai passar a fazer parte de outros, até mesmo para regenerar outros astros, por exemplo, o Sol. Então, é tudo uma transformação benéfica. Aí a gente passa a entender que a morte é benéfica. Todos nós, ninguém quer morrer, né? É interessante, a gente, quando vai reencarnar, a gente morre de medo. Puxa vida, passar lá pelo... a gente está no estado ainda de espírito desencarnado, né? A gente vai reencarnar. Nossa, vou sofrer tudo de novo. Já combinei que eu vou estar junto com os inimigos meus. Nossa, eu vou vou trabalhar, vou ser médium e, nossa, será que eu vou aguentar o tranco? Será que eu vou realmente fazer bem feito? Olha, eu vou conviver com a minha família. Lá tem gente que é inimigo meu, mas eu vou estar convivendo, né? Então, tudo isso coloca medo na gente. Quando a gente está vindo para cá, como encarnados, né? A gente morre de medo. Agora, chega aqui, a gente morre de medo de morrer, né? Então, a gente tem essa preocupação. Mas o que vem depois? Porque a gente esquece que um dia foi espírito, né? Que antes de vir para cá, e aí a gente tem medo de voltar. Então, a gente vive nesse estado de temor, quando na realidade é tudo natural. Já morremos um monte de vezes, não é muitas vezes. Não dá para contar o número de vezes que a gente desencarnou. Não dá para contar o número de vezes que a gente renasceu, que a gente, né, vem aqui e passa a animar um pequeno corpo físico de um bebê, né? Mas tudo isso põe medo na gente. Mas é tudo tão natural e quando a gente percebe isso e vê com naturalidade, a gente passa a entender melhor as coisas e ver que tudo está na coisa, assim, no lugar certo. Cabe a gente realmente assim, viver com tranquilidade. Então, hoje, através do Espiritismo, a gente pode dizer, o Espiritismo matou a morte. A morte não existe, né? Quantos de nós já não tivemos, claro, para isso tem que ser espírita, ou tem que acreditar nos espíritos. Quantos de nós já não tivemos notícias de entes queridos nossos,
que desencarnaram. A gente já teve isso, através de carta, através de aparição, através de mensagem, através de um médium, enfim, mensagem psicofônica, está tudo aí. As obras espíritas, que a gente vê tantos autores espirituais contando as existências que tiveram, tudo isso, é tudo comunicação, prova de que ninguém morre. Então, é só aproveitando essa oportunidade e colocando aqui, para ver a importância da morte. E outra, a gente não quer morrer, mas e se todo mundo não morresse, ou ninguém morresse? Não cabia lugar para pôr o pé mais no chão, de tanta gente. Então, nós temos que dar lugar para alguém, até mesmo para nós, que a gente pode retornar, né? Então, temos que dar lugar para as outras pessoas que virão ter a mesma experiência reencarnatória. Mas vamos lá. Assim, essa morte não será um acontecimento inútil, nem para essa terra, nem para esse mundo, nem para suas irmãs. Ela renovará, em outras regiões, criações de natureza diferente, e lá, onde os sistemas de mundo terão desaparecido, renascerá em breve outro canteiro de flores mais brilhantes e mais perfumadas. Então, aí ele leva para a linguagem poética, né? Que é como um canteiro de flores. Esses mundos seriam as flores, né? Então, novos mundos ali nasceriam. A eternidade real e efetiva do universo está assegurada. Então, como um todo, o universo está ali garantido, não vai desaparecer. Desaparece um aqui agora, o outro mais tarde ali, o outro mais acolá, e assim vai, mas num dinamismo assim, desaparece aqui, aparece lá, desaparece um outro aqui, aparece outro lá, e vai compondo, vai mantendo esse universo estável. Então, repetindo, né? A eternidade real e efetiva do universo está assegurada, desse modo, pelas mesmas leis que dirigem as operações do tempo. Assim, os mundos se sucedem aos mundos, os sóis se sucedem aos sóis, sem que o imenso mecanismo da vastidão dos céus seja jamais efetuado em suas gigantescas jurisdições. Lá onde vossos olhos admiram esplêndidas estrelas sob a abóboda noturna, e o vosso espírito contempla as irradiações magníficas que resplandecem nos espaços distantes, há muito tempo que o dedo da morte extinguiu tais esplendores. O vazio sucedeu a esses deslumbramentos e recebeu novas criações ainda desconhecidas. Então, lá longe, né, a gente observando as estrelas, então lá está acontecendo exatamente isso. Estrelas estão se apagando, mas estão dando lugar a outras, ou elas estão compondo novas estrelas. Então, é isso que está sempre acontecendo. E essa parte que vem em seguida é muito interessante. A imensa distância em que se encontram esses astros, por efeito da qual a luz que nos enviam leva milhares de anos para chegar até nós, faz com que recebamos somente agora os raios enviados muito tempo antes da criação da Terra e que, entretanto, os admiramos durante milhares de anos depois de seu desaparecimento real. O que ele quer dizer com isso? Tem estrela que a gente está olhando, mas ela já nem existe mais. A distância é tão grande, que ela mandou o brilho dela para a gente, e através do brilho a gente sabe da existência dela, vê ela, né? Só que o brilho está chegando, leva tanto tempo que ela já morreu, já não existe mais, mas a gente ainda vê ela. Nossa, mas como é que pode isso? É simples. O percurso todo que faz é muito grande.
está muito longe. Então, ela se apaga e nós continuamos vendo o que ela enviou para a gente, né? Então, vocês imaginem só como é bonito isso. E eu me lembro de um espírito ter falado, eu já até comentei, né? Que nós, através da nossa imortalidade, o que Deus nos deu, né? Como espíritos imortais que somos, Deus nos deu essa vida imortal. Uma estrela se apaga, por mais tempo que ela leve brilhando, ela se apaga, mas nós não apagamos a nossa vida. Nós vamos nos manter vivos e sempre progredindo na lei do progresso, mais uma das leis que a gente estava se referindo, né, das leis morais do Livro dos Espíritos. Então, essa é a beleza da coisa. O universo todo, ele foi criado para nós, como recurso de aprendizado. O foco de tudo somos nós, espíritos imortais, toda essa humanidade que está aí. Então, tudo é recurso de aprendizado, para que a gente possa cada dia mais progredir e ajudar na cocriação. Então, por isso que a gente ajuda as pessoas, porque isso é normal. A gente vai aprendendo a ajudar as pessoas, vivendo para auxiliar o nosso próximo. Aí a gente lembra de Jesus de novo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, então a gente tem a percepção de Deus, o conhecimento da existência de Deus em nossas vidas, no universo, tudo, né? E sabemos que toda essa humanidade que está aí, um depende do outro. Então, esse mundo aqui que nós estamos, que a gente briga por um monte de coisa para tirar vantagem, para ter mais lucro em cima de outra pessoa, para explorar outra pessoa, nós não aprendemos ainda que a receita verdadeira, aquilo que vai funcionar, é um ajudar o outro. O dia que a gente perceber isso, só vai ter paz. Nunca mais vai ter guerra. Guerra vai ficar no livro de história. A gente vai ter um mundo, esse que se fala tanto, o mundo de regeneração, que é um mundo onde as pessoas se aceitam, se ajudam e dão oportunidades. O forte cuida do fraco e a coisa vai até o fraco se fortalecer e cuidar de outro, que cuida de outro. É uma grande cadeia, né? Então, aquilo que a gente escuta que Deus ajuda o homem através do homem. É isso. Então, nós vamos juntos fazendo com que o mundo fique realmente bom, que fique melhor, né? Então, vamos lá. Apenas segundos dos vossos séculos... desculpa, eu fui adiante aqui, né? O que são 6.000 anos da humanidade histórica frente aos períodos seculares? Essa humanidade que a gente conhece, que deixou relatos e tudo, né? Que ele está falando, né? De 6.000 anos, né? O que é isso perto do eterno, né? Apenas segundos dos vossos séculos. O que são vossas observações astronômicas frente ao estado absoluto do mundo? A sombra eclipsada pelo Sol. Então, nós ainda estamos engatinhando. A gente acha que está muito evoluído. Nossa, nós temos muito que evoluir ainda, muito que aprender, muito que crescer, muito que progredir. Então, é isso que ele está falando. O tempo não é nada. As imensidões não são nada do que a gente conhece, né? Então, tudo isso a gente está aprendendo, a gente está progredindo. O item 52, que é o penúltimo, né, que a gente vai estudar hoje. Por isso, reconheçamos aqui, como em nossos outros estudos, que a Terra e o homem nada são em relação ao que existe e o que
as mais colossais operações de nosso pensamento transita com dificuldade sobre um campo imperceptível, em comparação com a imensidão e a eternidade de um universo que nunca terá fim. Então, nós somos muito pequenos ainda, somos insignificantes, tanto a Terra quanto o homem, perante tudo isso que está aí. Não vou dizer que, né, não quer dizer que não tenhamos a nossa importância. Claro que temos, como indivíduos, né, como espíritos, todos nós somos importantes, mas temos que lembrar que a gente é muito pequeno dentro dessa imensidão, né, que é o universo. E quando esses períodos de nossa imortalidade tiverem passado sobre nossa cabeça, quando a história atual da Terra nos parece como uma sombra vaporosa no fundo de nossa lembrança, quando tivermos habitado durante séculos incontáveis esses diversos graus de nossa hierarquia cosmológica, quando os mais longínquos domínios das futuras idades tiverem sido percorridos por inumeráveis peregrinações, então teremos adiante a sucessão ilimitada dos mundos e, por perspectiva, a imóvel eternidade. Então, essa é a nossa herança de Deus, a vida, né, que Ele nos deu e a imortalidade. Então, quando ele fala de tudo isso aí, essas passagens, né, quando a gente passar por grandes períodos, né, de vivência, quando a história da Terra for só história, porque a Terra não vai existir mais, né? Quando a gente subir a outros graus na hierarquia espiritual, que a gente se transformar em espíritos puros, tal, então aí sim a gente vai ter uma ideia do que é a sucessão ilimitada dos mundos e saber que esse universo está ali se mantendo todo o tempo e não vai acabar. Depois nós vamos falar da vida universal e também vamos falar, acho que pulei aqui, da ciência, né? Então a gente vai estudar dessa maneira para poder entrar nas considerações morais, que nós vamos falar de espíritos, né? Ou como que a gente, espíritos que eu digo assim, né? O desenvolvimento moral e tudo. Então esse livro ele realmente trata, depois de tudo essa ciência toda, ele vai falar sobre esse nosso desenvolvimento moral. Então, era isso que nós tínhamos para estudar hoje, e aproveitamos esse momento para tirar algumas dúvidas, fazer algum comentário, né? Pode até ser aquele comentário, nossa, eu não sabia que o universo era tão grande assim, né? Que realmente é uma coisa incomensurável, né? Muito, muito grande. Ai, Luiz, esse livro é bem complexo, né? Mas eu tinha realmente, aquela vez que eu perguntei para vocês, que eu não conseguia compreender, né? E a partir daquele dia que você me explicou, porque que, né, alguns são destruídos para criarem outros, né? Então ficou um pouco mais claro assim na minha cabeça. Mas ali Melhores teve também, né? e teve ali um dos itens, porque o que a gente ouviu falar da humanidade, né, dos homens aqui na Terra, né, na Terra, tô falando, faz poucos anos, assim. Então, quando você comenta de milhares e milhões de anos, né, desde a criação do universo, que sei lá, um planeta foi sendo destruído para a criação de outras estrelas, né, destruídas e outras vindo no lugar. Nós espíritos, nós estávamos em outros planetas, porque os espíritos não se destroem, né? No caso, somente os mundos, o universo, né? Essa matéria que está aqui. E nós estávamos assim em algum outro planeta? Não, né? Não Olha, tem como a gente saber. não, a gente tem como saber como funciona, né? Agora, quando a gente tiver consciência de tudo, porque do mesmo jeito que a gente não lembra de muita coisa da infância da gente,
a gente, como espírito, depois desencarnado, a gente não lembra de todas as encarnações. À Ah, medida que a gente não? evolui, a gente vai se lembrando, sim. Porque, às vezes, sabe, Marina, nós não temos estabilidade emocional, mesmo falando em termos Aham. espíritos, para se lembrar do que a gente fez. Se nós estamos na Hum, Terra, é porque a gente não é lá muito, sabe, um espírito muito bonzinho, não, sabe? sim, sim. Está aqui na Terra, passando o que nós estamos passando, por todas as dificuldades, convivendo com tanta coisa que a gente, hoje, a gente condena, mas que talvez, algumas encarnações atrás, éramos nós que fazíamos o que hoje essas pessoas aterrorizam, sabe? Então, Uhum. é melhor que a gente não se lembre, porque a gente Sim, pode mas não é que ter. eu te perguntei isso porque quando a gente pensa assim, milhões e milhões, né? Eu entendo, por exemplo, assim, vamos dizer aí, sei lá, 6.000 anos para cá, né? Imagine quantas encarnações nós tivemos, se for pensar em 6.000 anos. Mas se eu pensar em milhões e milhões de anos, eu penso assim, meu Deus, né? É, então, a evolução, se em milhões e milhões de anos a gente está aqui ainda, nossa senhora. Agora, lembra bem, nós temos que lembrar que nós não nascemos na Terra. Nós, como espíritos, não tivemos a primeira encarnação na Terra. Nós temos Então, que era essa a lembrar. minha pergunta. Nós tivemos em mundos inferiores, no caso, né? É assim, é mais ou menos assim. Olha, uma criança vai primeiro para uma pré-escola, um jardim de infância, alguma coisa assim. Depois vai para a pré-escola. Depois vai para o básico, né? O ensino fundamental. Depois vai para no Brasil, a gente chama de segundo grau, né? Que aí já é aquele, né? Uma outra fase. Depois vai para a universidade. Então, é o mesmo espírito, mas em locais e circunstâncias diferentes. Agora, vamos traduzir isso aí, ou vamos levar para uma outra situação. Nós, como espíritos ainda bem atrasados do ponto de vista, assim, mal saímos da animalidade, tipo pré-histórico, tá? Uhum, Ou antes, talvez. Alguma coisa assim, bem. A gente estava ali entre animal e ser humano, né? Bem naquele limiar. Então, a gente estava num mundo apropriado, como se fosse no jardim da infância. Aí depois, a gente já tem condições de se reunir com outros espíritos numa condição melhor, mais adiantado. Então, a gente vai para um outro mundo, onde tem um grupo de espíritos, mais ou menos tudo meio parecido, para a gente ter experiência, né? Aí depois a gente vai evoluindo mais e vai para outro. Alguns podem ir com a gente, outros vão para outros mundos, porque não adiantou, não aprendeu nada, tá? E vai. Então, você não pode ter alguém do jardim da infância no segundo grau. Não dá para fazer isso. uhum. Tem que ir no lugar apropriado, no mundo apropriado. Então, a gente está lá e está crescendo. Então, crescendo assim, progredindo, né? Então, os mundos, eles vão sendo preparados para a gente, né? Que ele vai estar em condições de receber a gente. São as moradas na casa de Deus, na casa do Pai, como Jesus falava. Então, é uma moradia apropriada para o tipo para o estágio que a gente está, né? Se Entendi. você E quando o universo foi criado por Deus, eu não sei se eu estou fazendo perguntas muito bobas, assim, mas é uma dúvida que eu tenho. Ao pode mesmo fazer. tempo que ele criou todo o universo, ele criou naquela época, então, todos os espíritos. Não, Não. E não. agora ele pode estar criando Existe. novos espíritos, assim? A criação Ele é incessante. Quando Jesus fala, olha como a gente fala, você fala tanto em Jesus. Jesus falou tudo para a gente. Só que a gente tem que entender o que ele estava falando. Quando o Espiritismo veio, quando os espíritos vieram
falar com a gente, se comunicar com a gente, estou falando desses espíritos superiores, que Kardec ouviu e transformou o que ele ouviu em livros, para deixar para a gente aqui. E vai ficar por muito tempo. Por quê? Por que não vai ficar por resto dos tempos? Porque vai chegar um momento que não vai precisar mais desses livros, nós vamos ter isso gravados em nós, na nossa consciência, vai ser atitude nossa, conhecimento nosso. Mas por agora precisamos do livro, e reler, e cada vez que a gente reencarna, entra em contato agora, daqui por diante, e vai estar aprendendo, né? Assim, agravando isso para que entenda, entre na nossa cabeça, espiritualmente falando, né? Então, quando os espíritos vieram, eles explicaram o que Jesus falava. Hoje, você pega o Evangelho, segundo o Espiritismo, você entende o que Jesus queria dizer. Então, nem lembro agora qual que era a frase que ele ia falar, eu falei dos mundos, né? O meu pai trabalha até hoje e eu também. Como é que Deus trabalha? Criando. A criação é incessante. Se ele cria tantos mundos, que a gente viu isso aí, né? A gente acabou de estudar, é simplesmente recurso para comportar mais espíritos que estão sendo criados. Só que os espíritos não são criados assim, prontinhos. Eles são criados simples e ignorantes e vão aprendendo, vão evoluindo, né? É meio até chocante, mas para algumas pessoas, para mim não é mais, né? São os animais vão evoluindo, até adquirirem assim esse senso do certo e do errado. E quando ele consegue decidir o que é certo e o que é errado, aí ele está já passando a ser um espírito. Espírito. Isso eu já li, sim, sim. Isso. Então, você percebe que é uma evolução. Nós estamos evoluindo o tempo todo. Então, os animais... A gente não volta a ser animal de novo, nunca mais. Mas nós precisamos passar por todas essas fases para chegar onde a gente chegou hoje. E agora, de onde a gente está, que não é lá muito boa coisa, que a gente ainda está aprendendo, a gente está bem atrasadinho, né? Mas a gente vai, através das encarnações, nós vamos aprendendo. E vamos nos melhorando, e vamos progredindo. Então, daqui, digamos, 5 encarnações, chutando um número, pequeno, a Marina vai se lembrar das 5 ou 6 anteriores. Por quê? Porque para você está fácil hoje. Quantas pessoas você matou nessa encarnação? Nenhuma. Pode falar. Nenhuma. É um progresso enorme. Vai saber lá atrás quantas pessoas nós já matamos. Estou dando um exemplo. Será que se eu lembrar dessas encarnações que eu matei, e pior, a pessoa que eu matei está aqui na minha frente, convivendo comigo, né? Será que eu vou ter estrutura para aguentar esse conhecimento? Então, essa lembrança, percebe? Por que a gente não se lembra? Mas pode ter certeza que, olha, tem uma história que é única, que é sua história, que não é igual a nenhuma outra no universo inteiro. A sua história é única. A história da Carol é única. A minha história é única. E todas 3 diferentes histórias. Olha que riqueza! Nós somos, ao mesmo tempo, um e muitos. Porque cada encarnação, nós temos uma personalidade. Nós vivemos uma experiência que contribui para essa grande experiência, que é o conhecimento espiritual, que é a vida única, que é a vida do espírito. Não é bonito isso? Eu fico fascinado por isso. Sabendo... Sim. Nossa, realmente isso é novo. Eu não sabia, eu achei que realmente quando a gente voltava pro plano espiritual, a gente recordava todas. Eu até pensei assim, eu falei, meu Deus, você imagine a nossa, porque aqui a gente tem, né, a graça do esquecimento, mas tem horas que eu... você falou a palavra certa, a graça do esquecimento. Se a gente se lembrar de tudo, nossa, só vai complicar, vai ficar difícil a encarnação, muito difícil. Nossa,
Hoje, eu me lembro que eu estava conversando com a Carol e falando assim, Carol, não tem gente que você sente assim, nossa, que agradável estar perto, enquanto que outra, nossa, que desagradável, não quero ficar perto dessa pessoa. Por quê? Porque são pessoas que, de alguma maneira, são assim, umas são muito queridas, ou querem fazer o bem, você percebe o bem que elas querem fazer. Outras não estão querendo fazer o bem, não, estão querendo fazer o mal, sabe? Então, é, sabe, essa... E se a gente tem esse componente de mediunidade, então, nossa, aí que a gente percebe. Mas é melhor ficar no esquecimento. Muito melhor. Aí a gente está livre para fazer, sabe, para conviver com inimigos nossos no trabalho, na família, sabe, na vizinhança. Então, a gente está mais apto a isso, porque tudo, tudo é feito para que a gente tenha sucesso na nossa reencarnação. É só isso. A gente precisa uns dos outros e tem, assim, verdadeiros anjos que estão na nossa vida para nos ajudar a fazer com que a gente vá para frente, para que a gente evolua. Essa é a parte bonita, né, da história toda. Então, então Sim. e é interessante, tem aí um pensamento filosófico e tal, que fala assim como é em cima, é embaixo. O em cima é o universo, é todos esses astros, tudo aí, né, como é que funciona. E o embaixo somos nós. O comportamento nosso é parecido com o do universo. Criação, evolução, destruição, né? Tudo isso. A gente também está subordinado às mesmas leis, mas nós estamos aprendendo. Só que nós temos algo diferente do universo. O universo é material. Nós somos espirituais, seres espirituais. Então, o componente mais importante nessa história, do ponto de vista espiritual, é a moral. A gente evolui no aspecto intelectual e também no moral, mas o moral é o mais importante. É para isso que nós estamos evoluindo, para sermos bons, para sermos felizes. E só é feliz de verdade se a gente se transforma para seres bons. Então, o espiritismo é uma coisa assim fantástica do ponto de vista assim, se a gente for atrás do conhecimento e aplicar esse conhecimento, que é basicamente o do evangelho, nós vamos ser felizes, nós vamos mudar o mundo. O mundo vai mudar. Você já pensou, Marina, Carol e quem mais está nos ouvindo agora, vendo pela gravação, vocês já pensaram assim, se, se eu vou voltar para esse mundo, será que eu não tenho que deixar ele preparado, bem legalzinho, para que quando eu volte ele está bem? Eu vou dar um exemplo. Eu vou viajar, vou ficar um mês fora. Eu comi, né? Fiz o almoço, comi, deixei, tá tudo em cima da pia lá, tudo sujo, né? Os pratos, resto de comida, tudo lá, tal. Aí eu jantei, né? Porque eu vou sair de madrugada. E também deixei os pratos lá, tudo tal. E de manhãzinha, de madrugada, eu saí e fui embora. Larguei aquela pia cheia de prato sujo, cheia de resto de comida, né? Quando eu voltar daqui um mês, como é que vai estar aquilo? Vai estar insuportável, não vai? Lixo cheio, vai estar tudo. Esse é o mundo que eu vou encontrar se eu não cuidar dele. Então, o melhor é que eu limpe os pratos, ponha o lixo fora, dê uma arrumada na casa, né? Para que quando eu volte de viagem, eu não sofra tanto com o ambiente tão, sabe, tão sujo, né? Tão ruim. Quando a gente perceber que a reencarnação é uma lei e a gente vai voltar para esse mundo, que ele vai comportar ainda, até ele ser destruído, né? Por conta própria, né? A menos que o homem destrua antes, né? Mas ele vai comportar muitas e muitas reencarnações nossas, mas muitas ainda, né? Então, eu sabendo que eu vou voltar, poxa, deixa eu cuidar bem dele. Senão eu vou voltar aqui, vai ser um inferno isso aqui.
não vai ter natureza, não vai ter mais nada, vai estar tudo destruído. Mas eu vou precisar voltar aqui para reconstruir. Então, nós mesmos somos herdeiros do que nós deixamos. Então, a gente tem que pensar nisso. Quando nós tivermos isso, e só o Espiritismo para abrir nossos olhos, a gente vai cuidar bem melhor das coisas, viu? Vai dar valor para a coisa que realmente importa. Vai ser bem diferente do que a gente vive hoje. Hoje não. Hoje a gente quer tirar tudo que pode. Estamos destruindo a Terra. Tira, produz lixo, faz tudo que está feito. Né? Não sou nenhum xiita aí que quer, sabe, extremista. Não. É pensar com um critério. Precisa do material? Precisa. Precisa de tudo isso que está aqui? Nem tudo. Tem coisa que dá para passar sem. Então, a gente tem que realmente ter essa consciência. Porque, senão, quando a gente voltar, não vai ter mundo para a gente. Vai ter, mas um mundo bem, bem deteriorado. Graças a Deus, essas crianças que vieram depois da gente estão bem melhores. Já tem uma consciência. Você vai ver a sua filha daqui a um tempo. Coral vai ver o filho nas atitudes, quando estiver assim, saindo da fase bem infantil e indo já para o entendimento, vai ver só. Vai ser daqueles que, não quero comer carne, não. Vamos ter que cuidar disso aí, cuida da plantinha, cuida disso. Tem uma consciência ambiental muito, muito maior do que nossas ou de quem veio antes da gente. E muitas vezes esse antes da gente era a gente mesmo, né? Porque a gente pode ser avô da gente mesmo, né? Mas como é que pode isso? Claro que pode, né? Os nossos filhos têm filhos, a gente já desencarnou e vai lá e reencarna, né? O que tem de mal nisso aí? O que tem de absurdo nisso? Somos espíritos imortais, é o corpo que morre. E se a gente precisa ter nova experiência naquele núcleo familiar, a gente vem para isso. Nossa, acho que a gente foi, né, desviou um pouco, né, do nosso tema, mas não deixa de estar, assim, relacionado com o que a gente viu hoje, né? É que a gente viu uma ordem de grandeza muito, muito maior, né? Estamos falando de universo. Aí a gente foi encolhendo um pouquinho e chegou no nosso quintal aqui, né? Aqui a gente tendo a nossa experiência reencarnatória. Carol, foi muita informação, sim, ou você vai sobreviver? Eu vou sobreviver. Preciso estudar muito, mas eu vou sobreviver, se Deus É quiser. que você pegou um assunto que está muito... Primeiro, esse livro nós estamos muito adiantados, nós estamos quase na metade do livro, né? Aham, E é um livro que realmente tem muito de ciência. E Kardec, o que ele está querendo dizer com isso, né? É que nós, como espíritos, tudo, né? Nós temos tudo isso à mão, tudo isso para nos auxiliar. Então, uhum, você imagina isso aí, como é bonito, né? Deus criou tudo como recurso de aprendizado nosso. sim. E Kardec está mostrando, olha como é grande, olha como são grandes os recursos. Então, é mais ou menos isso. Mas pegando o Aham, livro dos Espíritos no começo, tudo, aí vai se sim. encaixando, aí você vai falar, nossa, eu vi aquilo lá, agora que eu estou entendendo por que isso, porque o livro dos Espíritos Uhum, fala. muita coisa para estudar. Ah, sim. Mas olha, eu, depois de tanto tempo assim, né, de convivência no espiritismo, eu percebo que hoje eu entendo algumas coisas que antes eu não entendia, não. Sabe, ouvindo Aham, uma palestra, lendo um outro livro e tal, e não é para desanimar ninguém, não, é que o entendimento vem mais redondo, mais, sabe, uhum, vem mais sólido, né? É mais... Então, é isso. Mas esse muito por aprender é bom, né? É bom. sim, Tem... sim, com Então, é certeza. isso aí. Bom, nós terminamos aqui nosso estudo, ele é de 1h30, né? Então, eu vou Uhum, parar de gravar agora e aproveito para agradecer todo mundo que compartilhou desse mesmo estudo da noite de hoje, tanto os amigos espirituais
que são trazidos por aqueles que coordenam, né, o trabalho, e aqueles que estiveram presentes, né, vocês presentes, e aqueles que estão nos assistindo pela gravação. Muito obrigado e até a próxima sessão.